Olá, meus amados, queridos irmãos e amigos, graça e paz. É mais uma oportunidade que temos para compartilharmos a palavra de Deus. Este é o nosso Porções Diárias da Palavra e como é bom a gente poder participar ou estarmos juntos aqui através desta devocional diária. Eu quero hoje ler o texto de Miqueias, capítulo 5, verso 2. Estamos falando sobre o nascimento de Jesus, tratando de textos que apontam para Jesus Cristo, assim falando do seu nascimento. E esse é mais um texto importante para nós, que foi também reproduzido no texto do evangelista Mateus, no capítulo 2. Então você encontra, veja bem, quase 700 anos que esse texto tenha sido escrito, e depois então Mateus utiliza também o registro para falar a respeito do local onde Jesus haveria de nascer. Está escrito assim: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém. Aqui nós vemos uma realidade específica em que o povo estava passando. A cidade de Jerusalém havia passado por uma dificuldade, Então, sitiada, cercada, e o autor, então, ele sai dessa realidade e agora, então, ele volta-se para uma realidade infinitamente superior, e contrastando, quando temos a cidade de Jerusalém, Sião, esta condição, e agora então ele fala de uma cidade pequena, fala de uma tribo pequena, e ele aponta então para algo que aparentemente fosse insignificante, mas é justamente, voltando ali à raiz, o tronco de Davi, que é Jessé, e falando a respeito dessa nova realidade, não voltado ou focado em um rei humano, terreno, com falhas, com limitações, mas apontando para aquele que seria o Messias, o Salvador, aquele que traria então a redenção para toda a humanidade. Muito importante para nós, quando o texto fala de um lugar específico onde Jesus nasceria, passam-se os séculos e agora então Jesus, ele nasceu em Belém. Jesus cumpriu plenamente a palavra, e vemos como que Deus conduziu a história para que pudesse, então, cumprir a sua palavra. Deus moveu, assim, governos, autoridades, o contexto social à época, o contexto histórico. Então, Jesus moveu todas as coisas e o mundo estava preparado para receber Jesus. Aquele momento era exato, específico, e naquele momento da história, Deus interviu, Deus fez uma intervenção sobrenatural, trazendo Jesus a este mundo. Importante para que nós estejamos considerando que aquela cidade pequena, aquela cidade que aparentemente não era das mais importantes, mas ela se torna então conhecida universalmente, porque onde fala de Jesus Cristo, proclama o evangelho da salvação, também fala desta realidade. Podemos considerar que a promessa e a declaração de Deus, aqui está para nós como menção, a respeito dos tempos antigos, mas também desde a eternidade. Jesus, assim prometido por Deus, separado desde a eternidade para que cumprisse o plano de Deus na redenção humana, no contexto histórico, e assim então aconteceu. Importante que eu e você podemos nos voltar para a palavra, porque ela tem todas as orientações para a nossa vida e principalmente a respeito do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós temos então a revelação da palavra. Nela nós encontramos tudo quanto nós precisamos, tudo quanto nós necessitamos conhecer a respeito de Jesus Cristo, que é o soberano, que é o nosso Salvador. A palavra de Deus se cumpre. O local exato do nascimento de Jesus. E aqui então podemos nos alegrar por esta palavra bendita de Deus. Que Deus te abençoe, porque através da palavra de Deus você tem toda a orientação para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, para tudo quanto você vier fazer.
Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, Pai eterno, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua fidelidade e obrigado, Deus, porque a Tua palavra, Deus, se cumpre na história. E obrigado, Deus, porque através dela nós podemos desenvolver a nossa vida. Obrigado, Deus, por esta palavra, pelo cumprimento desta palavra, que a cada vez mais, Deus, estejamos compartilhando, Deus, as verdades espirituais, pautados tão somente, Deus, na Escritura Sagrada. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos. Seja com o teu povo, te peço, no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.